Oi, gente! Sou a professora Pati Barra e hoje eu estou aqui com meu amigo Pablo Nascimento, neurologista. Nós vamos falar sobre muitas coisas importantes que vão te ajudar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre memória e como a gente pode usar isso a seu favor na hora da prova. E então aguarda aí, roda a vinheta, não sai daí não. Oi, gente! Vamos lá falar sobre memória e logicamente não tem ninguém melhor do que meu amigo Pablo Nascimento para a gente bater um papo e falar sobre isso. Fala para mim, Pablo, o que é a memória, o que é a memória, como que ela funciona e como é que isso pode ajudar aquela pessoa que está se preparando para fazer uma prova. Então, para a gente falar sobre memória, na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho, falar o que é a nossa cognição. O que é a nossa cognição? São nossas habilidades intelectuais. E nós temos diversas habilidades intelectuais. Como exemplo, a gente tem a linguagem. A linguagem é a nossa capacidade de se expressar e de compreender informações, assim como a gente tem também as funções visoespaciais, que é a capacidade que a gente tem de se encontrar no meio, ou encontrar um objeto em meio a outros objetos. E lógico que isso não funciona de uma maneira isolada. A gente tem várias redes de conexões em que tudo funciona como um conjunto. Então, a todo momento, a gente está acessando todas essas habilidades cognitivas, esses domínios cognitivos, de uma maneira conjunta. E a memória em si, na verdade, também não é uma coisa só. Eu costumo até dizer que é como se nós tivéssemos, né, cada domínio cognitivo fosse um armário, e cada armário tem diversas gavetinhas. Peraí, várias caixinhas que o nosso aluno precisa acessar, precisa pensar fora dessa caixinha para conseguir ter sucesso, precisa abrir várias caixinhas ao mesmo tempo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, assim, nós temos diversas gavetinhas. E, só para se ter uma ideia, a memória ela não é toda consciente também. Né? A gente até tem uma divisão que a gente chama de memória não declarativa, que seria aquela memória inconsciente, e as memórias declarativas, que seriam as memórias conscientes. Mas como assim memória inconsciente? Então, por exemplo, a gente tem a memória de procedimento. A memória de procedimento seriam as nossas habilidades motoras que a gente aprende de uma maneira inconsciente. Então, por exemplo, a nossa habilidade de dirigir. Então, a gente não fica todo o tempo... Andar de bicicleta, a gente usa aquele ditado, quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. Exatamente. Então, para andar de bicicleta, para dirigir, eu tenho diversos atos motores em que eles estão memorizados, mas no nosso inconsciente. Um exemplo bacana, né, que eu gosto de utilizar nesse caso é quando a gente vai amarrar um cadarço. Você coloca o cadarço esquerdo ou direito em cima do primeiro? E caramba. Talvez você não saiba me responder isso de imediato, porque isso não é uma informação consciente. A gente nunca para pensar qual que você está colocando primeiro na hora que você vai amarrar o sapato, né? Mas se você fizer o gesto, você vai saber amarrar o sapato. Eu acho que eu coloco direito por cima. Exatamente. É sempre assim? Não, acho que cada pessoa deve ter o seu jeito. Mas a gente tem diversos tipos de memórias inconscientes, né? Uma memória que a gente chama de priming, que é a capacidade de experiências passadas influenciar em suas ações futuras, tá? E a gente tem também as memórias declarativas, que são as memórias conscientes, talvez é o que mais nos interessa agora para a gente pensar em termos de prova, né? Então, né, só para a gente exemplificar, nós temos, por exemplo, a memória episódica, né? Como o próprio nome diz, é a memória dos episódios da nossa vida, são os fatos que aconteceram. Desde lá, né, na memória a longo prazo, que é o que aconteceu na nossa infância, um aniversário legal que a gente teve quando a gente tinha 10 anos de idade, mas também o que a gente jantou ontem, o que a gente almoçou hoje, né? Ou o que eu assisti numa aula, hoje, ontem. É o que acontece, exatamente. Para assistir uma aula, você já envolve um outro tipo de memória, que é a memória semântica, que é a memória do significado das coisas. Então, por exemplo, qual é a capital de um país? Nesse caso, você não está usando um fato ou um episódio que aconteceu na sua vida. Você está usando um significado. Então, assim, o que eu, médico neurologista, preciso de conhecimento para estabelecer um diagnóstico e um tratamento? E isso é muito legal quando a gente fala sobre esses termos médicos, termos técnicos, trazendo para a vivência, para a nossa realidade, para a realidade do aluno, para a realidade de um professor. É quando você começa a juntar todas as habilidades, todos os conhecimentos que você precisa desenvolver para resolver uma questão. A gente fala muito disso. Exatamente. Quando você pega uma questão do Enem que é extremamente
ela é contextualizada, ela traz uma referência sempre para o seu cotidiano, e a utilização dessas memórias e dessas experiências do dia a dia, elas ajudam muito o aluno a correlacionar. Como eu disse, apesar da gente estar falando aqui em gavetinhas, nada funciona de uma maneira isolada. Então, a todo momento, às vezes a gente está ali com 2, 3 gavetas abertas ao mesmo tempo para a gente poder conseguir acessar essas informações. Né? Outro tipo de memória consciente que é muito interessante, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, é a memória de trabalho, que a gente chama também de memória operacional. O que é a memória de trabalho? É aquela gavetinha, né, que talvez nem seja gavetinha, aquele suportezinho que fica em cima da mesa, onde a gente está com as coisinhas para fazer só naquele momento. Então, a memória de trabalho é uma memória muito temporária. Seria o quê? Por exemplo, eu falo o meu número de telefone para você, você grava aquilo e assim que você precisou dessa informação, você inutiliza essa memória. Então, é uma memória de rápida substituição. E para a gente aprender, a gente às vezes precisa, né, a informação ela vai primeiro para a memória de trabalho, a gente precisa transformá-la numa memória semântica ou numa memória episódica, que são memórias que podem funcionar a longo prazo. Isso é muito legal de falar, porque o aluno ele recebe, você recebe essa primeira informação de algo que o professor vai falar, olha, isso é importante para a prova, mas você vai ter que fixar isso de uma maneira que você possa abrir essa caixinha de novo lá em novembro, quando tiver a prova. Para a gente falar disso, é muito importante, então, falar, além dos tipos de memória, como que funciona a formação dela. Como é que isso pode me ajudar? Exatamente. Então, por exemplo, para eu fazer uma memória, para eu construir uma memória, eu preciso de 3 processos. Então, eu tenho primeiro a codificação da informação, que é você pegar a informação. Depois, eu tenho o armazenamento, que é você pegar essa informação e colocá-la dentro de uma caixinha. E a gente ainda tem uma coisa que é muito importante que às vezes a gente esquece, que é a evocação, que é a capacidade de eu ir até a gaveta, encontrar aquela informação e pegá-la para trazer para o meu consciente. Então, peraí, vamos juntar isso tudo. Eu primeiro vou codificar, que é o primeiro contato com uma informação nova. Exatamente. Ou uma informação até às vezes conhecida. Basicamente, eu falo, é pegar a informação. Recebi aquela informação, eu recebi um assunto numa aula. Por exemplo, eu vou receber aquela informação, mas eu preciso armazenar. Para codificar, então a gente já vai destrinchando aí, para codificar, o primeiro pilar que a gente precisa é de uma boa atenção, que inclusive é outro domínio cognitivo, que vai funcionar junto com a memória. Então, se eu não estiver prestando atenção em algo, dificilmente eu vou conseguir pegar essa informação. Quanto mais atento eu estiver para aquilo que está entrando, maior é a chance de eu conseguir consolidar essa memória. Então, eu preciso estar atento àquela informação que eu estou recebendo, porque aí eu vou codificá-la no primeiro acesso, só que para eu armazená-la de maneira, não é nem correta, né? De maneira eficiente, para poder acessá-la de novo, eu preciso estar focado naquilo que eu estou recebendo. Um exemplo muito interessante dessa falha de atenção são aquelas pessoas que dizem assim: eu me esqueço muito das coisas, eu não lembro onde eu guardei a chave, onde eu deixei minha Alguém, carteira. por acaso, está assim, se familiarizando com essas situações? Exatamente. E assim, na verdade, eu digo que uma pessoa que se queixa disso, esqueci onde eu guardei, onde eu deixei, às vezes ela não é nem que ela esqueceu, ela não chegou nem a memorizar. Por quê? Porque ela não prestou atenção naquele ato. Então, a partir do momento, né, que eu estou ali preocupado com diversas coisas, minha cabeça está pensando em 1000 outras coisas, eu vou lá e num gesto automático eu deixo a chave em algum lugar. Nesse caso, eu não estou nem pegando a informação para poder guardar, entende? Então, o primeiro processo, a primeira coisa, a coisa mais importante é a gente ter atenção para poder pegar a informação, codificar a informação. E o que a gente pode fazer para conseguir manter esses 3 processos ativos, a codificação, o armazenamento e principalmente a evocação? Porque você vai precisar buscar isso na sua memória no dia da prova, que acontece 6 meses após você ver um determinado conteúdo, 9 meses após você ver um determinado conteúdo. Como é que junta isso tudo e, na verdade, como é que a gente abre essas caixinhas na hora da prova? Então, a gente falou agora de codificação e a gente vai falar sobre o segundo passo, que é o armazenamento. Nosso cérebro é uma estrutura muito inteligente, de todo mundo. E ele não vai pegar toda a informação. Então, eu costumo
falar o seguinte, que se a gente gravasse absolutamente tudo que a gente vê, escuta, né, toda a informação que a gente tem acesso, seria a mesma coisa de não ter informação nenhuma. Né? Então você tem uma quantidade absurda de informações que você não sabe separar o que é importante e o que não é. Então o nosso cérebro, quando a gente vê uma matéria, a gente vê alguma coisa, ele vai separar só o que é mais importante. E o nosso armazenamento, ele é limitado, né? Então, o cérebro ele vai separar isso. Então, uma forma da gente otimizar o armazenamento é a repetição. Então, a partir do momento que eu estudo diversas vezes o mesmo assunto, eu vejo e revejo aquilo, eu estou, na verdade, mostrando para o meu cérebro que tudo aquilo é importante. É a importância de bater naquela tecla várias vezes, de revisar um conteúdo que é mais recorrente na prova, para que você consiga evocá-lo na hora necessária. Isso, é isso? Isso, muito bem. E aí é importante a gente mostrar para o cérebro que aquilo é importante para a gente tornar maior a chance de consolidar aquela memória também. E o terceiro processo, que você já citou bastante, inclusive, é a evocação. Então, não basta eu pegar a informação e guardá-la. Eu tenho que saber também como evocá-la, como recuperá-la, né? E também, uma situação muito comum que a gente tem, que às vezes a gente codifica e armazena bem, é aquele momento que você vai fazer a prova, você está bem preparado para ela. E quando vê na hora da prova, dá o famoso branco. Né? O dar o branco é uma falha na evocação. A memória está lá, você sabe que você estudou, que você se preparou, mas não consegue pegar aquela informação no momento em que você mais precisa dela. E muitas vezes dá aquele branco na hora que você mais precisa. Quando você acaba a prova, você lembra exatamente qual era o conteúdo. Eu lembro disso na minha época do vestibular, que isso aconteceu comigo numa prova de biologia, tá? Quem está aqui do meu lado estudou comigo há muitos anos atrás sabe do que eu estou falando. Me deu um branco na hora da prova. Isso é legal comentar porque eu pulei a questão e fui fazer as outras questões. E foi muito engraçado porque eu acho que aquilo realmente estava armazenado na minha memória, que quando eu já estava num outro assunto, no meio de um outro assunto, de uma outra matéria, me deu aquele estalo e eu lembrei daquela resposta, daquele conteúdo de biologia, que estava falando sobre seiva bruta e elaborada. Olha, gente, tem muitos anos disso e está muito bem armazenado na minha memória. E eu acabei voltando na questão. Isso é por quê, Paty? Porque para a evocação, a gente precisa de duas coisas. A primeira delas é ter calma, né? Então, o nervosismo, a ansiedade, ela atrapalha muito esse processo de você conseguir achar a gavetinha correta para poder tirar a informação que você precisa. E outra coisa muito importante para a gente otimizar a evocação é o treinamento. Muitas vezes a gente treina o quê? Eu vejo muitas aulas, eu leio muitas vezes o assunto. Com isso, você está treinando a codificação e o armazenamento, mas você não está treinando a evocação. Com certeza você já ouviu aquela frase que o melhor método de aprender é ensinar. Né? Porque quando você está ensinando, você está colocando em prática aquilo que você estudou. Então você está treinando, você teve que codificar e armazenar uma informação e você está treinando justamente a evocação. Então fazer exercícios, escrever sobre o assunto, fazer resumos, elaborar mapas mentais, ensinar, tudo isso você está treinando muito a evocação. Então calma e treinamento são essenciais para a gente conseguir acessar a informação que a gente guardou. Olha só quanta coisa boa a gente está falando aqui. E para ser muito sincera com você, quanta coisa importante. Quando você começa a juntar tudo isso e sempre pensando como é que a gente vai alinhar e aliar isso aos nossos estudos, fica absurdamente importante. E mais uma coisa que é interessante, Paty, é a questão, né, que vai ajudar nesses três processos, é a gente preparar o terreno. Então, assim como quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente tem que adubar a terra, preparar a terra para receber, a gente tem que fazer isso no nosso cérebro também. Então, o que seria se preparar o terreno? O fato de você ter dúvidas sobre um assunto, de você ter uma curiosidade, você deixa o cérebro mais aberto para conseguir codificar, armazenar e depois evocar essa informação. O que significa isso? Então, antes de estudar um tema, tente colocar num papel, ou então se perguntar tudo aquilo que você sabe sobre aquele tema. Quais são suas dúvidas, né? O que você possivelmente não sabe.
Inclusive assim, mas eu não sei nada sobre o assunto, eu preciso, né, Aquilo é novo para mim. não sei absolutamente nada. Coloque no papel aquilo que você espera daquele assunto, aprender sobre aquele assunto. Então, só esse esforço que você tem de tentar evocar alguma informação já deixa o seu cérebro mais propenso a aprender. Você torna o aprendizado mais ativo. Com isso, você facilita todo esse processo de codificação e armazenamento. Gente, é muita coisa que às vezes você já faz por instinto. Mas quando você começa a entender que aquilo que você faz por instinto realmente tem uma lógica, tem um significado, tem uma comprovação científica, te dá muito mais segurança para poder se preparar. Isso tudo é ciência. Isso tudo é ciência, isso tudo é muito lindo.